Olá, amigos online, vamos continuar? Sem perder tempo, já está na tela. Vamos ao próximo. Item 4. Os registros dos bens móveis e imóveis devem ser realizados de forma analítica. Artigo 95. A contabilidade manterá registros sintéticos dos bens móveis e imóveis. Item 5. É obrigatório que a contabilidade evidencie o montante das dotações disponíveis. É obrigatório? Certa afirmação aqui, gente, artigo 90. A contabilidade deverá evidenciar em seus registros o montante dos créditos orçamentários vigentes, a despesa empenhada, a despesa realizada à conta dos mesmos créditos e as dotações disponíveis. Correto? Item 5. Mais uma. Considerando a lei número 4320/64, assinale a opção correta com relação à contabilidade. Letra A. Somente os serviços públicos industriais organizados como empresa pública ou autárquica manterão contabilidade especial para a determinação dos custos. Somente os serviços públicos industriais? Não. Artigo 99. Os serviços públicos industriais, ainda que não organizados como empresa pública ou autárquica, manterão contabilidade especial. Letra B. Somente serão objeto de registro e controle contábil as operações de que resultem débitos e créditos de natureza financeira, compreendidas na execução orçamentária. Compreendidas na execução orçamentária. Somente? Não foi bem isso que o artigo 93 nos trouxe. Todas as operações de que resultem débitos e créditos de natureza financeira não compreendidas na execução orçamentária serão também objeto de registro, individuação e controle contábil. Letra C. As alterações da situação líquida patrimonial que abrangem os resultados da execução orçamentária, bem como as variações independentes dessa execução, não constituirão elementos da conta patrimonial. Não constituirão? Claro que constituirão. Artigo 100 da Lei 4320/64. Estão vendo aí no finalzinho? Constituirão elementos da conta patrimonial. Letra D. Para fins orçamentários e determinação dos devedores, ter-se-á o registro contábil das receitas patrimoniais, fiscalizando-se a sua efetivação. Exatamente, gente, como está no artigo 97 da Lei 4320. Correta a questão. E a letra E, porque está errada. As variações resultantes da conversão dos débitos, créditos e valores em espécie serão levadas às contas de resultado. Serão levadas às contas de resultado? Não. Serão levadas em conta patrimonial. Estão vendo aqui como está no artigo 106, parágrafo 2º da Lei 4320/64. Então, gente, é assim que pode cair. Então, muito cuidado com essa parte inicial, onde vimos aqui a diferença da contabilidade pública com a contabilidade aplicada ao setor público, não é? Pública, enfoque orçamentário. Aplicada ao setor público, enfoque patrimonial. Vimos também conceitos, objeto, objetivo, campo de aplicação, a formação do patrimônio nos grupos, o estudo do patrimônio pelo aspecto qualitativo e pelo aspecto quantitativo. Vimos também a parte contábil que está na Lei 4320/64. E essa parte contábil, os artigos que eu separei aqui para a gente, eles são explorados exatamente desta forma,
Por isso, eu recomendo uma leitura constante dos artigos que foram destacados. Ok? Bem, e agora? E agora, para a gente avançar, para trabalharmos, que eu estou trabalhando uma base com vocês, para trabalharmos a base do que ainda vai chegar, veremos ou revisaremos, para alguns, o assunto receita pública. Vamos ver? Receita. Gente, a receita representa ingressos. Ingressos, entrada. Entrada de numerário. Onde? No cofre. Mas para que esse numerário entre no cofre, ele deverá percorrer os chamados estágios. São estágios, segundo a Lei 4320/64, o lançamento, a arrecadação e o recolhimento. Então, são estágios segundo a lei. Lançamento, arrecadação e recolhimento. Há um estágio aqui, antes do lançamento, que é a previsão, mas não é um estágio legal, é um estágio doutrinário. Pela lei, temos LAR, lançamento, arrecadação e recolhimento. Mas cada estágio desse, o que é que representa? Vamos começar com o lançamento. Digamos que aqui, um contribuinte recebeu em sua casa um papelzinho. Esse papel representa o IPTU. Nesse papel tem o valor, tem o objeto, tem a data de vencimento, a base de cálculo, o código da receita, tem o endereço do contribuinte, tem tudo. O que é que aconteceu? Aconteceu o lançamento da receita, pois o lançamento é o estágio onde a administração reconhece o contribuinte devedor. Esse cara está devendo. Ele vai pegar esse papelzinho agora e vai comparecer a um dos agentes de arrecadação delegados pela administração pública. Pode ser uma lotérica, pode ser um banco, enfim. E vai quitar a sua obrigação. O contribuinte pagou a sua obrigação. Quando o contribuinte quitar com a sua obrigação, ele, contribuinte, estará fazendo com que a receita entre agora em seu segundo estágio, que é o estágio da arrecadação. Tão logo o agente de arrecadação receba o valor do contribuinte, ele deverá transferir para a conta única da entidade. Ocorrendo essa transferência, estaremos diante agora do último estágio, que é o estágio do recolhimento. Então, são estágios da receita, o lançamento, a arrecadação, e o recolhimento. Gente, esse assunto, receita pública, ele é bem vasto, né? Mas é um assunto de orçamento. Estamos aqui apenas revisando para ter uma base do que vai acontecer na contabilidade pública. Mas eu recomendo, caso vocês queiram, assistir os vídeos, aqui mesmo eu vou passar, do orçamento público, onde eu trato esse assunto bem detalhadamente. Mas e agora? E agora a receita percorreu seus estágios. E no final do ano, no final de um exercício financeiro, a administração pública, ela terá que apurar o resultado orçamentário. E como é que se apura o resultado orçamentário? Um resultado orçamentário é apurado através da diferença entre a receita e a despesa. Mas diferença entre a receita, Wilson, eu vou considerar, para fins de apuração do resultado orçamentário, a receita quando ela é prevista, quando ela é lançada, quando ela for arrecadada ou quando ela for recolhida. Qual o momento do reconhecimento de uma receita como pertencente ao exercício? Quem vai responder e respondeu a essa indagação foi a Lei 4320/64 em seu artigo 35, inciso 1. Vamos ver? Neste momento, a lei definiu o momento do reconhecimento de uma receita como pertencente ao exercício. Lembrando que
que eu estou trabalhando o enfoque orçamentário. Vamos então para o próximo passo. Regime contábil para apuração de resultados. Artigo 35. Pertencem ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas. Olha só, é o que chamamos de regime de caixa. Então, pertencem ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas. Regime de caixa, como vimos em orçamento. Não vou entrar muito no detalhe aqui. Ainda dentro desse tema receita, eu quero aqui mostrar a vocês e quero chamar a atenção para alguns pontos destacados no Manual da Receita. Observem. Não devem ser reconhecidos como receita orçamentária os recursos financeiros oriundos de: letra A, superávit financeiro, que é a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se ainda os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de créditos neles vinculadas. Esse superávit financeiro é aquele, gente, do artigo 43, parágrafo 1º, inciso 1 da Lei 4320/64, uma das fontes que possibilitam a abertura de um crédito adicional. Porque o superávit financeiro não poderá ser tratado como uma receita. Por quê? Gente, a lógica é a seguinte. Eu tenho superávit financeiro no final de um ano, que é a diferença entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Aí houve uma sobra. Essa sobra vai passar para o próximo exercício. Mas a sobra só aconteceu porque eu arrecadei receitas naquele exercício. Ao passar de um ano para o outro, eu não vou ter uma nova receita. Eu vou ter apenas a passagem, a transcrição de um valor de um ano para o outro. Portanto, gente, concluindo agora, voltem. Portanto, trata-se de saldo financeiro e não de nova receita a ser registrada. O superávit financeiro pode ser utilizado como fonte para abertura de créditos suplementares especiais. Mas o superávit financeiro não é uma nova receita. Também não vamos considerar como uma nova receita o quê? O cancelamento de despesas inscritas em restos a pagar. Por que não? Porque esse cancelamento consiste na baixa da obrigação constituída em exercícios anteriores. Portanto, trata-se de restabelecimento de saldo de disponibilidade comprometida, originária de receitas arrecadadas em exercícios anteriores, e não de uma nova receita a ser registrada. Então, o superávit financeiro e o cancelamento de restos a pagar não poderão ser classificados como receita orçamentária. Em relação ao cancelamento de RP, não se confunde com o recebimento de recursos provenientes do ressarcimento ou da restituição de despesas pagas em exercícios anteriores, que devem ser reconhecidos como receita orçamentária do exercício. Ou seja, digamos que em 2012 o que aconteceu? Empenhei, liquidei e paguei. Em 2013, percebi que o pagamento foi indevido e cobrei de volta a devolução do valor. E a empresa foi e devolveu. Então entrou o recurso aqui. Nesse caso, estou cancelando uma despesa paga no ano anterior. E esse cancelamento de uma despesa paga no ano anterior, que provocou a entrada do numerário, é uma receita orçamentária. Ok? Então não confundam com o cancelamento de restos a pagar. Mais uma questão. Em relação
ao reconhecimento da receita orçamentária, podemos afirmar que no Brasil é adotado o regime de caixa, né? A setinha aqui é caixa, hein? Regime de caixa. E qual o momento do reconhecimento de uma receita? Quando ela é arrecadada. Ok? Mais uma. Na contabilidade pública, o reconhecimento da receita no período em que é arrecadada e o pagamento da despesa nesse mesmo período é denominado, observem que aqui a receita está sendo considerada quando é arrecadada e a despesa quando ela é paga. Pela arrecadação e pelo pagamento é regime de caixa, porque entrou numerário e saiu numerário. Mais uma. A contabilidade aplicada às entidades governamentais segue regras e normas específicas deste ramo das ciências contábeis para a geração de informações para seus usuários. Sobre esse assunto, considere as afirmações a seguir. Item 1. As disposições contidas na Lei número 4320/64 sobre a forma de funcionamento da contabilidade aplicam-se aos órgãos da administração direta, autarquias, empresas públicas e empresas de economia mista. Aplicam-se a todo mundo? Gente, empresas de economia mista não. As empresas de economia mista estão no orçamento de investimentos, que é aquele orçamento que não recebe recursos do Tesouro. Se não recebe recursos do Tesouro, não utilizam a contabilidade pública. Portanto, errado o item 1. Item 2. Segundo a Lei número 4320/64, os regimes contábeis da receita e despesa são, respectivamente, competência e caixa, uma vez que se consideram como pertencentes ao exercício financeiro as receitas nele lançadas e as despesas nele legalmente pagas. É o seguinte, o artigo 35 da Lei 4320/64 definiu o regime contábil para receita e para despesa. O que é que temos no artigo 35? Pertence ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas, é o regime de caixa, e as despesas nele legalmente empenhadas, é o regime de competência. Então, qual é o regime da receita? Caixa, quando ela é reconhecida, quando ela é arrecadada. Qual o regime da despesa? Competência, quando ela é reconhecida, quando ela é legalmente empenhada. E o que é que temos na alternativa aqui? Voltem para lá. Olha só. Os regimes contábeis da receita, a banca falou que era competência? Não. E da despesa, caixa? Não. Ela trocou. A receita, vamos colocar aqui, a receita é caixa. A despesa é competência. Caixa quando ela passa pela arrecadação. Competência quando atinge o estágio do empenho. Uma vez que se consideram como pertencentes ao exercício financeiro, as receitas nele lançadas, não. As receitas nele arrecadadas. E as despesas nele legalmente pagas, não. Legalmente empenhadas. Errado o item 2. Item 3. A contabilidade evidenciará perante a Fazenda Pública a situação de todos quantos, de qualquer modo, arrecadem receitas, efetuem despesas, administrem ou guardem bens a ela pertencentes ou confiados. E aí, gente, e aí que está perfeito, não é? Mais uma vez, a transcrição do artigo 83 da Lei 4320/64.
Correto o item 3. Item 4. O conjunto de demonstrações geradas pela contabilidade pública abrange o balanço orçamentário, o balanço financeiro, o balanço patrimonial e a demonstração das variações patrimoniais. Exatamente, decorem quais são os demonstrativos. Artigo 101. Balanço patrimonial, balanço orçamentário, balanço financeiro e a DVP, que é a demonstração das variações patrimoniais. Portanto, está correto o que se afirma apenas em letra C, 3 e 4. Então, gente, a receita, como eu falei, ela percorre vários estágios, né? Legalmente, lançamento, arrecadação e recolhimento. A despesa também percorre estágios, empenho, liquidação e pagamento. São estágios segundo a Lei 4320/64. Mas todo esse aperitivo foi para quê? Não foi para esgotar o assunto. A minha intenção aqui não era entrar no detalhe, nas classificações, nos conceitos da receita, tampouco da despesa. Apenas reativar a memória. Então, se a memória estiver falhando mesmo, assistam às aulas de orçamento aqui do Eu Vou Passar. Ok? Bem, mas na realidade o que eu quero mesmo agora é trabalhar com vocês, meus amigos e minhas amigas, a receita pela ótica patrimonial. A receita observando se ela vai ou não afetar o patrimônio. Veremos então a receita classificada quanto à afetação patrimonial. Vamos ver como é isso? Vamos lá. Receita quanto à afetação patrimonial. Gente, a receita, ela poderá ser orçamentária ou poderá ser extra-orçamentária. Então, temos receita orçamentária ou extra-orçamentária. Quanto à afetação patrimonial, a receita orçamentária poderá ser efetiva ou não efetiva. A receita orçamentária, quanto à afetação patrimonial, poderá ser efetiva ou não efetiva. Já a receita extra-orçamentária, quanto à afetação patrimonial, sempre será não efetiva. Então, a receita orçamentária poderá ser efetiva ou não efetiva. A receita extra-orçamentária sempre será não efetiva. Mas, Wilson, o que é uma receita efetiva e o que é uma receita não efetiva? A afetação patrimonial, gente, está ligada a quê? Eu vou arrecadar uma receita e essa arrecadação, ela vai ou não alterar o patrimônio líquido. Quando eu arrecado uma receita e modifico o patrimônio líquido para mais, essa receita será efetiva. Quando eu arrecado uma receita e não houve alteração no patrimônio líquido, essa receita, quanto à afetação patrimonial, será não efetiva. Então, a afetação patrimonial está ligada à alteração ou não do patrimônio líquido. Por enquanto, neste momento, basta saber o seguinte: a receita efetiva efetivamente altera o patrimônio líquido. A receita não efetiva não altera o patrimônio líquido. Então, vamos diferenciar, vamos distinguir agora a receita orçamentária efetiva da receita orçamentária não efetiva. Já falei a essência da diferença, mas agora eu quero que vocês leiam e escutem comigo. Vamos lá. Há necessidade de se distinguir a receita orçamentária efetiva das demais não efetivas. Lembrem-se que, como nós aprendemos agora há pouco, nessa aula de hoje, né? Na primeira aula praticamente, nós aprendemos que o patrimônio ele é composto de
ativo financeiro e ativo permanente. Passivo financeiro e passivo permanente. E qual é a diferença? Como chamamos a diferença entre o somatório disso aqui com o somatório disso aqui? Chamamos de patrimônio líquido. E é isso, gente, que vamos observar. O patrimônio líquido, para classificarmos uma despesa como efetiva ou não efetiva. Quando houver a arrecadação e o patrimônio líquido modificar, aumentar, digamos, a receita será efetiva. Caso contrário, houve arrecadação, mas não houve alteração do PL, a receita será não efetiva. Lembrando que o ativo, no final, sempre tem que bater com o passivo, né? Então, aqui temos ativo financeiro 1.000, ativo permanente 2.000. Somando isso tudo, como já mostrei, ficou feio, vamos aqui apagar. Somando isso tudo, como mostrei em slides anteriores, 3.000. Somando isso aqui, 500, mais 2.500 do PL, também 3.000. Essa é a equação fundamental da contabilidade. Mas, e a receita efetiva? Que é aquela que altera o patrimônio líquido para mais. E a receita não efetiva, que é aquela que não altera o patrimônio líquido. Como elas se comportam no patrimônio? Então vamos ao primeiro exemplo, que será o exemplo de uma receita efetiva. A arrecadação do ICMS, que é o imposto, né? Vamos arrecadar o ICMS. Gente, o patrimônio está aqui. Ativo financeiro 1.000, ativo permanente 2.000. Quando houver a arrecadação do ICMS no valor de 800, o que é que vai acontecer com o ativo financeiro? O numerário vai entrar. E o numerário é classificado no ativo financeiro. Então, gente, pela arrecadação do ICMS, eu vou aumentar em mais 800 o ativo financeiro. Aumentei. E aí? Agora eu tenho ativo financeiro 1.800, ativo permanente 2.000, somando 3.800. O passivo financeiro e o permanente não foram alterados, porque a arrecadação de ICMS não gera uma obrigação, não é verdade? Então aqui eu tinha 500 e continuo com 500. Então ativo 3.800. Passivo financeiro mais permanente, 500. Para encontrar o PL, como é que a gente faz? Pego o ativo menos o passivo exigível. Então, antes do fato, o PL era de 2.500. Mas depois do fato, o que aconteceu? O PL passará para 3.300. Por quê? Porque a arrecadação do ICMS não provocou, ou melhor, provocou uma alteração no PL, gente. Ao arrecadar o ICMS, entrou o numerário no ativo financeiro e só. E a consequência disso, já que não houve uma contrapartida em nenhum outro elemento, foi o aumento do patrimônio líquido. Portanto, a receita efetiva é aquela que aumenta o patrimônio líquido após ser arrecadada. A receita efetiva provocará um aumento no ativo financeiro e a contrapartida disso será um aumento no patrimônio líquido. Então lembrem-se, a receita efetiva, ela é aquela que irá aumentar sempre o patrimônio líquido. A receita efetiva, ela produz um fato modificativo aumentativo. Por que fato modificativo aumentativo? Porque ela pega o patrimônio líquido e aumenta. A receita efetiva é proveniente, isso sempre, do aumento do ativo financeiro e do aumento do patrimônio líquido. Então lembrem-se disso, a receita efetiva provocará o aumento do patrimônio líquido. A receita efetiva aumenta o ativo financeiro e aumenta o patrimônio líquido.
Então, quanto à afetação patrimonial, a receita orçamentária poderá ser efetiva ou não efetiva. A receita efetiva, acabei de explicar. E a receita não efetiva, quando eu voltar numa próxima aula. Até lá.